Este IP amarelo estamos fazendo há um tempinho e eu vim aqui trazer algumas orientações, né? Porque o nó francês aqui é repetitivo e nós vamos preencher um pouco este IP, não tão assim pesado, porque a foto que eu estou me baseando é como se fosse um IP jovem, né? Então ele não tem muitas flores, ok? E eu fiz todo o tronco, os galhos aqui, eu fiz todo em ponto haste. Eu utilizei a linha base, que é a 393, você que perdeu, que não acompanhou. A mais escura é a 904, que depois eu vou utilizar um pouquinho mais aqui, para dar um pouquinho mais de profundidade e um pouco mais de claridade, que eu ainda vou colocar um pouquinho aqui, da 831. Todas as linhas são da Coats Corrente, da Anchor, a Moliné. São as linhas de meada. Eu gosto de guardá-las aqui em plaquetinhas e eu sempre coloco a numeração para depois eu continuar, né, usando as linhas. Para você que não sabe, as linhas, elas vêm desta maneira, não é? Essa daqui é a 291, é a linha base, que é o amarelo. E eu tinha um restinho aqui que já acabou. Inclusive, esse restante que tinha aqui, eu já dividi, tô usando 3 fios para fazer aqui. E depois eu vou guardar, vou enrolar aqui de novo com a numeração, ok? Então, só uma dica. Agora, bem interessante, você que não sabe, eu também demorei muito tempo para saber como que você puxa. Eu sempre vejo qual que era a que vinha por dentro, escolhia, e aí eu fazia um teste, puxava essa daqui, e depois eu procurava e puxava a outra. Mas tá mais fácil, é só você virar aqui, olha, do lado oposto aqui da etiqueta, né? Com a numeração, você não precisa tirar aqui, se você não tem onde enrolar. E aí, você puxa esta meadinha aqui, ó. E ela vem, a parte interna aqui, ela não vai embolar a sua linha, ó. Você vai poder segurar aqui, ó, e puxar a linha conforme você precisa para seu uso, tá bom? Essa aqui depois eu vou enrolar na plaquetinha bem bonitinha para eu usar mais tarde, ok? Eu também separei outras cores que a gente pode ser que use, tô achando que tá bem parecido, porque eu tô usando a 291, né? Elas estão quase no mesmo tom, 290, 291, então pode ser que essa daqui eu deixe de lado, ela está aqui, mas pode ser que eu não use ela, e essa aqui tá um pouquinho mais escura só, para poder fazer alguns tons a mais, só, um pouquinho mais escuro. E esta linha aqui, que eu usei aqui, que tem algumas partes, peraí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tem uma parte aqui um pouquinho mais escura, que é esse tom que tem nessa linha. Essa linha foi tingida artesanalmente, tá bom? Então, não tem uma numeração, porque foi tingida pela Juliana Megumi, ok? Então, a gente vai, eu prendi já a minha linha, eu estou usando um suporte de bastidor, que fica muito mais, deixa eu clarear um pouquinho mais aqui, fica muito mais tranquilo para você trabalhar, né? O suporte, ele te dá essa facilidade para trabalhar com o nó francês, mas se você não tiver, você vai segurar na sua mão, fica mais fácil você colocar realmente no bastidor para trabalhar, e você... o suporte, ele te libera as mãos. Esse suporte você encontra facilmente na internet, e para mim, para fazer o nozinho francês é bem melhor. Então, eu vou segurar aqui, você que quer acompanhar, que ainda não sabe fazer ao certo o nó francês, sempre me perguntam muito como fazer corretamente o nó francês para não soltar, né? Eu costumo indicar que você coloque a sua agulha por cima da linha e você enrole, né? Então, as voltinhas, elas estão aqui, elas vão escorregar aqui na agulha. Quando você pega a sua linha e coloca aqui, enrola bem aqui próximo, as 3 voltinhas, às vezes fica difícil você colocar, para você fazer o seu nozinho, né? Principalmente quando você está segurando na sua mão. Então, eu sempre indico que você enrole um pouquinho aqui para cima, você segure, e aí você vai posicionar a agulha bem próximo da onde saiu a linha. Não coloca no mesmo buraquinho, porque corre o risco dela ir lá para baixo. Posicionei a agulha, ajeito esse meu nozinho. Nesse caso aqui, eu não estou apertando muito, porque eu quero que dê um pouquinho de textura, não é? E aí, eu vou puxar minha linha. Eu tenho um pouquinho de linha a mais, porque eu quero o restinho da minha meada,
né? E a gente trabalha, então, aqui os nozinhos. Aqui, por exemplo, eu passei os nozinhos em cima de alguns do que eu já bordei aqui, o ponto haste dos galhos, mas é normal. Procura não esconder muito, né? Senão você também vai esconder totalmente o seu bordado. Então, a gente vai fazer assim vamos colocar assim os montinhos, né, de nó francês e vai compondo, e aí conforme vira a necessidade, você vai colocando os outros tons que a gente separou. De repente, você tem um outro tom de amarelo, um pouco mais claro, um pouco mais escuro, você fique à vontade. Para você dar um pouquinho mais de volume no meio, você pode, em vez de dar 3 voltas, você pode dar 4 voltas. Aí ele vai ficar com um pouquinho mais de textura, vai ficar mais saliente, não é? Eu sempre gosto de apoiar aqui com o meu dedo para não... Se voltar o nó, pode acontecer de voltar os nós para cima, a linha vai subir e aí você vai ficar, né, com o trabalho perdido e você vai ter que desmanchar e cortar e consertar, tá bom? Que é mais difícil desmanchar o nó, não é impossível, mas é um pouquinho mais difícil.